Shalom. Erev Tov. Hoje, mais cedo, né? Essa madrugada eu fiz o de ontem, né? Então hoje nós estamos mais adiantados, né, em nossas tarefas. Isso tudo depende, né, de como acordamos, né? Porque na realidade não existem 2 dias iguais na vida de ninguém, né? Essa coisa de dizer que todos os dias acordamos muito bem é mentira, né? Ou seja, somos nós mesmos tentando dizer a nós mesmos que nós estamos bem todos os dias. Na verdade, cada dia é um dia, cada dia é uma novidade. Assim como para quem caminha na estrada estreita, já passou pela porta estreita, daí está na estrada tortuosa, ele não sabe o que ele vai encontrar após a próxima curva. Então, é uma incógnita. Partindo-se do princípio, então, de que nosso Pai já prescreveu, né, tudo aquilo que nós vamos estar aqui ensinando, aí fica mais complicado ainda. Porque nós chegamos à conclusão de que nós não somos donos do nosso destino. A Hamashia, naquela parábola, né, que o semeador teve uma super safra, né, e já começou a fazer planos, derrubar os armazéns que ele tinha e fazer maiores, né, imaginando, eu vou ter por muitos anos muito dinheiro. E de repente o pai lhe diz, né, louco, essa noite você perderá a sua vida. Então é bem por aí. Mas vamos ao assunto, né, para a gente não esticar muito a coisa. Vamos para o assunto que nós nos propusemos alguns momentos atrás. Santificação. Observem bem. O ser humano, a partir do momento em que ele foi expulso do Éden, ele foi se afastando, se afastando, se afastando, se afastando cada vez mais do Criador. Mas ele sempre sentiu dentro dele, de lendas e etc., né, de que existia algo superior, algo que o havia criado. Algo santo. Só que, como os homens foram se distanciando da verdade, foram se distanciando do conhecimento, foram se distanciando do próprio Hu, eles acabaram por não terem mais, né, a visão real do que significa a santidade. E foram então criando, né, formas de santidade, tradições de santidade. Por exemplo, há não muito tempo atrás eu assisti um vídeo de uma festa que ocorre na Índia, né? À beira daquele rio imundo, onde as pessoas tomam banho para se santificarem, né? É um rio que até cadáveres passam, né? Eles jogam lá, em vez de enterrar. E tinham pessoas, assim, por exemplo, que estavam há 3 anos
de pé, ainda com uma perna só, a outra dobrada. Tinha um homem que tinha enfiado uma faca aqui no braço, que atravessava assim, há 5, 6 anos. E aqueles homens eram tidos, né, como santos. E mostraram coisas muito estranhas, né? Inclusive muito gozado o final da história, né? Porque o repórter me deixou com menos. Eles descobriram que tinha um eremita, né? Que vivia numa montanha e que lá um homem vivia lá sozinho e que era o homem mais sábio e mais santo da Índia. Beleza. Aí aparece lá o repórter, né, subindo com a equipe dele e tal, e com um guia, né, hindu. Aí eles chegam, tem uma casinha assim, quase pau a pique, né? E aí sai lá de dentro um senhor, com a barba enorme, branca, cabelo branco, todo crespo, com uma bata branca, e começa a conversar com o repórter. E o repórter começa a indagar, né? O motivo pelo qual ele era santo, o que acontecia, né? E enquanto ele estava falando com o repórter, ele pegou, levantou a túnica, pegou uma cordinha, amarrou os culhões, né, para não dizer outra coisa, e na outra ponta uma pedra desse tamanho. E atirou a pedra. Tipo, tinha uma cordinha de uns 5 metros. E aí o repórter olhou para a câmera e disse: aqui está o homem mais sábio da Índia. Então, a santidade é uma coisa que varia muito, né? Por exemplo, um homem bomba, a santificação é ele ir lá e se explodir. Enfim, as pessoas colocam, né, de santidade sem mesmo saber o que significa santidade. Né? Uns acham que a pessoa é santa porque ela oferece alimentos aos pobres, porque ela faz caridade. Outros acham que é porque a pessoa, enfim, tem N forma de se expressar a santidade. Vamos falar aqui, por exemplo, dos evangélicos. Para o evangélico, santidade é ele não beber e não fumar. Pode observar que todo aquele que começa como evangélico, eu digo isso porque eu fui evangélico, eu fui pastor, eu fui presbítero, eu fui ancião. Então, eu presenciei tudo isso e ensinei também tudo isso. Por falta de conhecimento, é claro. Então, por exemplo, vocês podem observar que quando alguém cita alguém que se tornou evangélico, geralmente, logo na sequência, tem um discursinho assim: não, o cara bebia, era bêbado, fumava, não toma mais nem um copo de cerveja e não pega um cigarro. Mas ele continua fazendo as falcatruas dele, ele continua vivendo a vida como ele sempre viveu,
Ele continua a não, ele continua a não ser separado do mundo e ele prossegue até sendo safado. Quando eu me mudei da cidade de São Paulo mesmo, capital, eu fui para uma cidadezinha menor, que não aumentava mais São Paulo. A cidadezinha ficava a uns 30 quilômetros menos de São Paulo, no centro. Nós lá alugamos uma casa muito bacana, uma casa muito gostosa. Era tipo um sítio, uma chácara, mas no centro, né, da cidade. E a casa estava bem, uma casa muito antiga, né? E aí eu propus a dona. Ela queria na época R$ 1.000 por mês. Ela tinha um quarteirão. 100% de terreno. Isso a 50 metros do extra, a 100 metros do centro bancário, tudo ali em volta. Né? E eu disse a dona, e a casa estava precisando de bastante reformas. E eu disse a dona, olha, eu lhe pago R$ 600. Eu quero um contrato de 5 anos. E eu vou dando um jeito na casa. Primeiro eu fui mexer na parte elétrica, porque o meu trabalho de computador, eu tinha que ter 100% de dinâmica. 3 vieram. Os 3 eram evangélicos. Os 3 me chutaram. Aí eu precisei de um encanador. Os canos eram muito antigos, tinha que trocar muitos canos. Era uma casa antiga mesmo, a casa tinha mais de 60 anos. Era linda a casa, mas era antiga. O encanador, quando ele chegou, fui no portão recebê-lo, e eu tinha ainda a placa, Igreja de Deus, né? E o incrível é que tinha uma casinha no fundo, tem até no Facebook essas fotos, onde foi a nossa última congregação. E o interessante é que quando eu saí, né, que o cara viu a placa, o cara falou assim, irmão, e me mostrou, né, então no carro dele, no painel, assim, tinha uma Bíblia e um monte de CD desses gospel, né. Eu falei, tá bom. Olha, o cara me enrolou, ele me cobrou preço, depois ele queria outro. No fim, eu acabei discutindo com o cara e o cara foi embora e eu tive que chamar uma outra pessoa para terminar o serviço que ele começou, sendo que eu já tinha até pago o serviço. Evangélico. Não bebia, não fumava. E por último, nós tínhamos 100 metros de frente. Nós tínhamos um portãozinho com uma escadinha e um caminho que ia até a casa. A casa ficava no centro, cheia de árvores, lugar lindo. E tínhamos um portão, sabe esses porta-balcão, tipo de loja, ao lado do portãozinho. Mas aquela porta tinha sido posta ali pela dona, que ela ia fazer uma garagem. Só que ela fez um buraco na garagem, tudo, mas não construiu a garagem. Então eu me propus a construir ali onde era aquele buraco um salão. Viu o que eu fazer com aquela porta para não enferrujar. E congregar ali.
né? Duas pessoas. Eu procurei pela vizinhança, quem que mexia com esse portão. Então, eu vou começar pelo portão, para que ele funcione. Porque ele nem ia para cima nem para baixo. Aí eu fiz um preço melhor, eu falei, fica com esse, né? No carro dele tinha um monte de ferramentas, escada, enfim. Eu senti que o cara sabia fazer o que ele ia fazer. Mas ele sabia fazer o que ele fez, né? Ele pegou, fez um orçamento. Eu disse, aí eu te pago 50% agora e 50% na entrega. E ele foi, tirou o portão, levou o portão embora. Falou que em 2 dias ele volta, aí minha casa ficou aberta, né? Embora não tinha problema na cidade. Ele não estava comigo hoje. Passou uma semana do cara, eu ligando e não achava o cara. Aí ele veio, colocou o portão. Eu tinha fechado com ele, que ele ia colocar o portão, que ele ia arrumar, faltava os bons. Eu fui dar para retificar, né? E pintaram as curvas, né? Ele colocou o portão, recebeu, mas não tinha nem pintado ainda. Mas ele falou que precisava de dinheiro e tal, e é claro, todo mundo precisa. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde se não tiver um real no bolso, você nem come um pãozinho. Né? E eu paguei a outra metade. Crente, pastor, nunca mais ouvi. Telefone, não sabia onde ele morava. E além de tudo, ele trocou a fechadura, né? Com aquelas bolinhas que vai assim. E não me deixou a chave. Ele pôs um portão retificado ali, e o portão ficou bom. Trocou as molas, né? Mas trancou o portão e levou a chave. Eu tive que chamar um chaveiro para fazer. E a primeira coisa que eu perguntei a esse chaveiro foi: você é evangélico? Ele disse: não, não. Eu falei: que bom, então vamos lá fazer. Então, essa visão de santidade é absurda, né? Ou seja, o cara não bebe, não fuma, é santo. Agora, ele chuta os outros no serviço dele, ele não faz bem feito, ele não sabe fazer, se põe a fazer, ele abandona no meio. Vai saber o que mais ele não, faz, né? Não praticava? Isso não importa. Kadosh é a palavra hebraica para santidade, santificação, santidade. Kodesh, santificação, Kadosh, santidade. Ela significa separado, puro. É claro, vamos falar mais de cristandade, né? Porque nós somos seguidores da palavra de Yahoo. Então fica meio difícil de comparar com hinduísmo, com espiritismo, com esses ismos todos, né? Observem, separado. Quando se fala separado,
não está se dizendo que o pai separou. Não. Quando o pai começou a nação Yashuru com Abraão e prometeu, né, que iria prosperar muito e não ser um povo muito grande, quando depois ele tirou já um povo grande da escravatura, né, que eles estão no Egito, ele lhes prometeu a terra que manava mel e leite, a terra prometida. E foi explicando como que eles iriam viver, como que eles iriam praticar as coisas, né? E o principal sempre era o quê? A não idolatria a ídolos, amar a ele em primeiro lugar, não praticar aquilo que praticavam as nações que moravam ali naquele local. Não se misturarem. Por quê? Porque é o ditado, quando você pega uma laranja podre e coloca, né, no cesto junto com outras que estão boas, todas apodrecem rapidinho. O fermento levedado, né, que eles falam. Leveda é qualquer coisa, cuidado com o fermento. Então, a pessoa acha que ser santo. Eu tenho aqui em volta de mim católicos, evangélicos, testemunho de Jeová. Eles não entendem eu e minha esposa. Por exemplo, minha esposa faz 15 anos que ela não coloca uma calça comprida. Ela gostou tanto de usar véu que elas muitas vezes colocam o véu para a gente orar no café da manhã e ela passa o dia assim, e ela recebe pessoas o dia todo. Porque ela é costureira. As pessoas sempre perguntam para ela qual a religião dela. Olham para mim, quase nunca me veem. Porque eu acordo, venho aqui para o meu escritório, vou até o banheiro, vou até a cozinha. De vez em quando eu vou no ateliê da Eliane, dar um beijinho nela. Então as pessoas não entendem. Nós não vamos à igreja, nós não... Enfim. E muita gente que já conviveu com a gente chegou ao cúmulo de dizer que nós não éramos santos. Veja, eu não estou aqui afirmando que eu sou santo. Todo homem é mau. Eu estou dizendo que a visão de santidade que se tem por aí, que é errada. Entendem? Lembrem-se daquela passagem, por exemplo, né? Os fariseus viram o Mashiach sentado numa mesa onde tinham até prostitutas tomando seu vinho. E eles disseram, olha lá, se junta com os bêbados, com as prostitutas. Observe, meus irmãos, você sentar numa mesa com bêbados e com prostitutas, para você pregar, para você ensinar a palavra, não significa que você seja igual a aquelas pessoas. A santidade é você parar de achar, por exemplo.
A santidade é você não se envolver. Que nem nós vemos aí muita gente, né? Falando em Yahoo, porque a minha esperança é Yahoo, ou é Deus, ou é Yahoo, ou é Yeshua, ou seja lá qual que quiser usar. E de repente te manda uma coisa assim, repasse para todo mundo. Isso não pode acontecer. Tem que tirar o Temer de lá, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu vi um vídeo ontem, depois que a ONU aprovou, né? Claro que aprovar, né? São tudo farinha do mesmo saco. Aprovaram lá o que o Trump fez, né? Jogou os sionistas no fogo. Tudo bem, isso faz parte do plano do pai, nós sabemos disso. Mas eles acham que agora eles estão ali eternamente, né? Eles nem se tocam, que daqui a alguns dias aquilo tudo vai ser cercado e demolido. Né? Mas a própria ONU, com 14 votos a 1, venceu, né? E aceitaram o que o Trump disse, aquele vigarista. E aí, eu sempre tive muito, embora eu não respeite alguém que não respeita o nosso pai, mas eu sempre tive muito respeito pelo Netanyahu. Inclusive, há uns 2 anos atrás, eu assisti alguns vídeos dele e gostei muito, né, do posicionamento dele. Que ele disse que se só sobrasse ele estaria com uma metralhadora atirando no inimigo, defendendo Yerushalayim. Eu achei super importante aquilo que ele disse, né? Eu falei, puxa, ele não é um religioso, ele não é um seguidor da Torá, ele não pratica a lei, mas é importante, né? Um governante que diga que vai defender, né, a cidade que nosso pai deu ao nosso povo, por intermédio do rei Davi. E eu vi uma cena que me chocou. Quando terminou a sessão da ONU, Netanyahu foi lá, segurou com as 2 mãos as mãos do Trump, agradecendo. Não é a rua que o seu povo tem que servir, não é a rua de quem o povo deve esperar as coisas? Cliente dele é o tempo todo. Ainda bem, está ajudando. Aí você vê gente que se diz conhecedor da palavra, gente que se diz praticante até do judaísmo, né? Sionista do Paraguai, né? Dizendo, não, porque agora então, já que a capital já foi dada, então se cumpriu a profecia. Que profecia? Onde está escrito uma profecia de que Yerushalayim seria dada como capital para os sionistas por um governante norte-americano? Quem pensa que isso aí faz parte do plano, não conhece o plano. Como que alguém pode se dizer santo se não conhece nem sequer
o que é ser separado. Por exemplo, eu converso com qualquer pessoa. Como o próprio Mashiach disse, neste mundo tereis aflições. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos que passar pelas aflições, nós temos que estar no meio dessa gente. Mas nós não temos que ser como essa gente. Então, quando você conhece alguém pessoalmente, essa pessoa acha que ser santa é ter uma auréola na cabeça. Porque a ideia